E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 1.820.330 de São Paulo, referente à ação coletiva proposta pelo Ministério Público Paulista contra a cláusula de contrato que previa a retenção de valores entre 50% e 70% do montante pago pelo comprador de unidade na planta, no caso desse ter provocado a extinção do contrato, decidiu que a construtora poderá reter um valor limitado a 25%, já abrangido nesse percentual a quantia paga pelo comprador a título de comissão de corretagem. No acórdão ficou claro que a multa será inferior a 25% caso a construtora não prove que efetivamente pagou a comissão de corretagem e que teve gastos administrativos que venham a justificar a retenção nesse patamar sobre a quantia paga pelo comprador que deu causa à rescisão do contrato. Para comentar essa decisão unânime dos ministros da terceira turma do STJ, está conosco aqui na linha o Dr. Quênio de Souza Pereira, ele que é o nosso colunista de Direito Imobiliário. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e na esfera nacional é vice-presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Federal. Bom lembrar que o nosso colunista, o Dr. Quênio, no decorrer da aprovação da Lei 13.786 de 2018 e em 2019 aqui no Revista Justiça, previu que o STJ não aceitaria os exageros previstos nessa nova lei que veio para prejudicar os consumidores e os compradores de unidades de planta. Dr. Quênio, seja bem-vindo, bom dia. Começando bem o ano com um acerto? Com certeza. Bom dia para todos. Fico muito feliz, pela excelente decisão do STJ que veio a confirmar a nossa previsão, Sérgio, em relação ao equilíbrio do contrato. Então, essa lei foi fruto de um lobby das construtoras visando protegê-las em excesso e, ao mesmo tempo, criando um grande desequilíbrio entre as partes, colocando multas altíssimas a favor da construtora e multas simbólicas, insignificantes contra a construtora. Então, esse acórdão realmente veio a demonstrar a altivez dos ministros do STJ, que já haviam se debruçado nessas questões em dezenas de processos, inclusive em processos repetitivos, de maneira a criar súmulas essas que vieram a proteger os compradores na planta, os consumidores, que é a parte mais fraca da relação, contra os contratos de construtoras que visam realmente levar vantagem, até mesmo, quero colocar para os ouvintes da Justiça, quando a construtora ela atrasa com a obra, ela motiva a rescisão. E, nesse caso, inclusive, tem momentos em que a construtora, mesmo estando errada, ela quer cobrar a multa do comprador. É uma coisa completamente absurda. E o STJ, ao analisar essa ação coletiva do Ministério Público Paulista, analisou o julgamento, inclusive citando essa lei nova de 2018. Ou seja, houve uma análise profunda do caso e o nosso STJ não aceitou esses limites altíssimos de multa contra o consumidor. Então isso veio realmente gerar uma certa segurança para o mercado, de maneira a evitar um abuso contra o consumidor. Doutor Quênio, o que ocorreu então nesse julgamento do STJ que foi realizado no final do ano passado? O que ocorreu é que essa ação ela veio a ser analisada pelo STJ já em vigência da nova lei, que estipula multa contra o comprador dos imóveis na planta de até 50%, mais a comissão de corretagem. Ou seja, como nós falamos aqui no nosso programa de Justiça, havia situações em que o contrato e a lei nova previa até a perda de 70% do que a pessoa pagou. Por quê? Porque os 5 ou 6% de comissão de corretagem são calculados em cima do preço total do imóvel. Então, levando em consideração a comissão até uma base de cálculo maior e considerando, inclusive, que o limite de multa de 50% ele é estipulado em grande parte dos contratos de construtora, haveria situações de perda de até 70% que a pessoa pagou, o que vem acarretar até o enriquecimento, sem causa da construtora, em prejuízo do comprador. Outro ponto interessante é que
que essa lei veio para afrontar o Código de Defesa do Consumidor, veio para afrontar a súmula do STJ, de maneira que o STJ sumulou, tipo a súmula 543, em que a devolução do dinheiro ao comprador é feita apenas de uma só vez e de imediato, em especial quando a construtora dá causa à rescisão. O que acontece, que eu esclareço para os ouvintes, é que a lei estipulou uma devolução de longuíssimo prazo, né, criou uma situação em que quando a construtora atrasa, ela não paga quase nada de multa para o comprador e, logicamente, que essa nova lei, ela veio a agravar uma situação de desequilíbrio. Então, o que aconteceu é que o STJ, ao julgar esse recurso especial, analisando, inclusive, essa cláusula de multa, que, no caso concreto da ação coletiva, previa a multa de 50% a 70%, ele simplesmente, né, demonstrou que vai manter a posição, né, já anterior, fruto de dezenas de julgamentos, né, sucessivos, de maneira que a multa vai ser de 10% a 25% do que o consumidor, o comprador, pagou para a construtora. Então, na análise do acórdão, ficou claro que esse limite de 25% vai ser concedido à construtora quando ela provar que houve despesas a mais ou que ela pagou comissão de maneira que a multa inferior a 25% não cubra as suas despesas. Mas havendo o pagamento por parte do comprador, a multa será inferior a 25%. Outro fato que eu quero ressaltar, que o acordo, inclusive, esclareceu de maneira concreta que a comissão, como regra, é despesa do vendedor. Ou seja, o STJ colocou muito mais claro essa questão, até mesmo em relação ao recurso efetivo anterior, em que ele autorizou a construtora transferir a comissão para o comprador. Isso é uma mera autorização de comum acordo entre comprador e construtora. Agora, nesse julgamento específico do final de 2020, o STJ frisou que a regra é que a comissão é despesa do vendedor, é o custo administrativo. Então, nesse ponto, ficou mais claro ainda que a situação da construtora transferir a comissão para o comprador no instante de venda é uma situação excepcional, fora da regra normal. Doutor Quênio, vamos lá, essa situação. Quando ocorrer essa rescisão motivada pela construtora que atrasou a obra, essa devolve o dinheiro do comprador de maneira espontânea para que ele possa até adquirir uma outra moradia? E por ser a construtora culpada, ela aceita pagar alguma multa ao comprador? Como é isso na prática? Na prática, tivemos que essa lei do extrato foi uma lei realmente completamente parcial, elaborada pelo lobby das construtoras. Tanto é verdade que essa lei se baseou numa premissa de que havia milhares de processos no Brasil motivados por compradores que arrependeram. Isso é uma grande mentira. Na prática, a 80% ou mais dos processos decorrem dos atrasos da construtora que não entregou a obra no prazo, com atraso de 2 ou 3 anos de atraso, e quando o comprador solicitava devolução, a construtora não devolve. Ela determina, né, que cabe ao comprador entrar com a ação, né, para receber o que é direito dele. Outro fato interessante, alegaram que essa lei, né, geraria uma redução das demandas, que é outra inverdade. Por que eu falo isso? Porque na lei não consta nenhuma multa contra a construtora quando ela se recusa a cumprir o dever legal de devolver o dinheiro do comprador quando ela provoca o atraso, quando ela provoca o rompimento. Ou seja, a lei só tem multa contra o comprador. Então, quando a construtora descumpre o prazo contratual e motiva a rescisão, ela simplesmente não devolve o dinheiro do comprador, força o comprador a ter que contratar um advogado e custos com honorários, com culpa do Poder Judiciário, abarrotando o Poder Judiciário para que ele venha receber o dinheiro, e quando a construtora ela é condenada, ela recorre até o STJ para protelar o pagamento. Então, vemos situações em que a construtora atrasou 3 anos a obra e, após 8 anos de processo, ela não devolveu o dinheiro ainda para o comprador. Então, quando eu falo que a lei ela é desequilibrada,
porque se fosse um projeto sério, haveria a multa bilateral. Então, na prática, só tem multa contra o comprador, mas quando o construtor descumpre o contrato, ele não é penalizado e nem é estimulado a evitar uma demanda judicial. Então, essa postura de não devolver o dinheiro que pertence ao comprador quando esse é vítima de um contrato mal feito ou do descumprimento da construtora, esse comprador continua a ter que entrar com a ação em juízo. E um fato mais grave ainda, essa lei veio a colocar um prazo de 6 meses para a construtora devolver o dinheiro. Ou seja, ela vai simplesmente ter maior prazo ainda para protelar. Porque agora, com a lei nova, né, quando a construtora descumpre o contrato, ou quando o comprador ele arrepende, ele vai ter que esperar transcorrer um prazo de 6 meses ou 1 ano para depois vir a reivindicar em juízo o direito que ele assiste a receber a multa. Porque, amigavelmente, essas multas, ou o valor, no caso do comprador, não é devolvido. Então, o que eu vejo aí é uma indicação, né, do STJ de que ele verificou o andamento de todo esse processo de aprovação dessa lei e cabe aos consumidores, compradores, né, antes de assinar o contrato, verificar realmente as cláusulas para reequilibrar o contrato, evitando assim prejuízos futuros. Doutor Kênio, e caso o comprador, o consumidor desista deste imóvel, por exemplo, como é que fica essa questão da multa? Fica também esse limite de 25% que ele terá que pagar para a construtora? O que acontece, que eu acho importante desse programa, é alertar os consumidores, os compradores, que antes de assinar o contrato, que eles levem esse contrato para um advogado para que ele insira cláusulas que o protejam. A lei, ela não impõe a multa de 25% ou 50%. Ela permite que a construtora coloque essa multa de até 50%. Então, quero frisar que o comprador ele tem o direito, né, de pegar esse contrato, levar para o seu advogado de confiança e colocar cláusulas com multas menores. Então, esse parâmetro de 25% do STJ é um parâmetro razoável e cabe ao comprador só assinar o contrato com a construtora, prevendo a multa razoável. Inclusive, a regra é que quem paga a comissão do corretor é o vendedor. Isso é histórico, né? E, infelizmente, alguns anos para cá, os construtores começaram a inverter essa regra, colocando o comprador como se fosse o contratante do corretor. Essa é outra inverdade. Quem contrata o corretor de imóveis é o dono do imóvel, no caso a construtora, e não o comprador que nunca teve contato com o corretor e nem o conhece para tê-lo contratado previamente. Né? O corretor que está no estande de vendas ou o corretor que leva o comprador no local da construtora, esse corretor presta serviço para a construtora, e não para o comprador. Então, acho importante que o comprador venha a ter maior cuidado ao assinar esse contrato e que faça uma análise prévia de maneira a inserir cláusulas mais equilibradas, repudiando, inclusive, essas multas completamente fora da realidade brasileira. E não existe essa situação de você estar ali no estande de compra para comprar o imóvel e você pediu o contrato, vou levar para o meu advogado e o vendedor falar, não, é documentação interna, não pode sair daqui. De forma alguma, né? O contrato é bilateral, né? E as construtoras realmente acedem ao contrato. A verdade é que eu vejo que o brasileiro, ele confia muito, ele tem uma carga emocional muito grande quando adquire um imóvel, que é um bem de alto valor, e ele acaba assinando sem refletir. E nada de confiar no corretor, porque o corretor de imóveis é um promotor de vendas. Então o corretor tem a função de estimular a conclusão do negócio para ganhar a sua comissão, que é muito justo. Mas cabe ao vendedor e ao comprador ter o advogado de confiança para analisar essa situação com calma, né, verificando o contrato de forma a compreender todos os seus reflexos para evitar que ele venha a ter surpresas no dia que acontece um litígio entre as partes. E só para deixar o recado final, doutor Kênio, então o nosso ouvinte que vai comprar o imóvel, independente dele querer rescindir o contrato ou a própria construtora dar um motivo para essa rescisão, a multa fica até o limite de 25%. No caso do cliente que desiste do imóvel, ele deixa até 25% do que ele já pagou, é isso?
É isso mesmo, né? Então, no caso dessa ação do MP Paulista, é uma ação muito bem elaborada, né? O limite que o MP conseguiu em São Paulo é de 25% para ação coletiva. Agora, logicamente, que essa ação vai ser referência para outras cidades, estados, né? Outros tribunais. Então, é importante que haja essa conscientização do comprador de ele não aceitar uma multa completamente desequilibrada. Sim. É fundamental que ele compreenda que esse limite de 5% é muito razoável e cabe ao construtor viabilizar o fechamento do contrato de maneira mais racional e equilibrada. Muito bem, doutor Kênio de Souza Pereira, muito obrigado por estar participando hoje da edição de 1601 do Revista Justiça. Até uma próxima semana, um grande abraço. Um abraço e até a próxima. Tudo de bom para vocês.